Muito boa tarde para você de casa. É sexta-feira, hoje 24 de abril, e o Band Cidade está no ar para mostrar que muita gente ainda desconhece a recomendação do uso de máscaras nas ruas da cidade. Em boa parte da região, quem frequenta o comércio só entra com esse acessório. Não dá para entrar em comércio aberto sem máscara, hein? Vamos falar também ao vivo com pesquisadores que vão explicar as tendências para o coronavírus em nossa região. Será que a gente vai conseguir controlar essa curva da pandemia? Já está aberta para o tráfego a Ponte Estaiada em São José dos Campos. O Band Cidade, primeira edição, começa agora. Em muitas cidades da região, o uso de máscaras é obrigatório para frequentar comércios e serviços essenciais. Nas ruas, agora é uma recomendação em todos os municípios do estado. Mas será que as pessoas estão aderindo a essa medida de segurança que pode evitar o aumento de casos de coronavírus? A repórter Sandra Riva e o repórter cinematográfico Jefferson Henrique percorreram alguns pontos de ônibus em Taubaté nessa manhã. Vamos ver o que eles encontraram. Na rodoviária de Taubaté, dos passageiros que aguardam nas plataformas, nem todos se preocupam com as medidas de proteção. Caso de quem está sem máscara. Não, porque a doença é lá de cima, Deus é que manda. E eu sou muito católico, muito religioso. Não protege a mim, porque já estou com 75 anos, vocês, cada um tem um pensamento. Eu tenho o meu, vocês têm o de vocês. Estão começando e eu já estou findando. Mas eles não são maioria por aqui. A adesão ao uso da máscara facial é uma realidade para muitos e o consenso de que ajuda a proteger contra o vírus também. Às vezes a pessoa está perto de você, tosse ou espirra, vê milhares de bactérias no ar. Então eu ando com isso aqui. Eu morro de medo. Nossa, falar é besteira, mas não é besteira. Você vê na televisão. Estou vendo a recomendação na televisão que tem que sair com máscara. O próprio João Dória falou, tipo, não saia de casa, mas se for sair tem que sair com máscara e com álcool em gel. Nesta semana, o governador João Dória recomendou o uso da máscara facial para as pessoas que realmente precisam sair de casa. Mas é só ir às ruas para constatar que nem todos aderiram à orientação. Por isso que em cidades como Taubaté, o pedido também foi reforçado à população. No documento, ainda há o pedido para os estabelecimentos orientarem os clientes sobre o uso da máscara facial. Os locais comerciais, os estabelecimentos, os proprietários deverão fornecer as máscaras caseiras aos seus colaboradores e terão a responsabilidade de fiscalizar a entrada dos clientes, também fazendo uso da máscara caseira. E para atender a recomendação do governo do estado e também do município, basta ter uma máscara simples de pano como essa daqui. O uso dela e a adoção de medidas como de higiene e também de isolamento social contribuem para diminuir a contaminação pelo vírus no município. Agora, são medidas que só têm eficácia, por exemplo, no caso da máscara, se ela for utilizada de forma correta. Eu posso tossir, eu posso espirrar. E nós sabemos que são essas gotículas das pessoas já contaminadas que podem possuir seus vírus e isso ser expelido. Então a máscara, ela traduz o quê? Uma barreira física colocada na face, cobrindo nariz e boca, justamente para impedir que essas gotículas lançadas alcance alguém que não esteja cumprindo o distanciamento da minha pessoa e também para a superfície de contato. As máscaras também têm prazo, devem ser trocadas a cada 2 horas, se forem do tipo descartável. No caso das de pano, a lavagem é obrigatória. Ela é lavada com água e sabão e ela é seca. Normalmente a gente põe para secar no varal, né? E a partir disso guardamos um recipiente limpo, que pode ser um recipiente de plástico, e toda vez que eu for sair da minha casa, eu lavo as mãos ou álcool em gel, seguro a máscara pela haste e coloco de um lado, coloco do outro e vou sair. Eu não tenho que tocar nessa máscara. Se por algum motivo eu tossir, ela se tornar úmida ou eu colocar essa mão, eu vou ter que tirar essa máscara de uso. Ela não vai ter mais essa utilidade de se tornar uma barreira a mais de segurança para nós. Por enquanto, as medidas de orientação para o uso de máscaras à população ainda está em fase de testes.
mas o comitê cogita até a possibilidade de se tornar item obrigatório. Se com a fiscalização ao longo desta semana a percepção é de que não esteja sendo adotada essa recomendação, aí sim o comitê estuda, avalia e define aí qual será a próxima etapa para Taubaté. E a região contabiliza 22 mortes por Covid-19, 335 casos confirmados. Esses são os números atualizados. Há outras 41 mortes que estão sob investigação. Vamos saber cidade por cidade, no mapa que a gente traz toda a tarde para você aqui no Band Cidade, que aponta São José dos Campos, com 161 casos confirmados, e a cidade com o maior número também de mortes. Já são 6 confirmadas e outras 15 em investigação. Depois vem Taubaté, que tem 28 casos confirmados, e Caraguatatuba, que também tem 28. Taubaté tem uma morte a mais confirmada e tem 9 suspeitas contra 4 em Caraguatatuba. Ainda tivemos 2 mortes confirmadas em São Sebastião e uma em Santa Branca. Jacareí também tem 2 mortes confirmadas, Pindamonhangaba tem uma. Jacareí tem até aqui 25 casos confirmados da doença. Pindamonhangaba tem 13. Cruzeiro tem 2 mortes confirmadas, uma suspeita, 8 casos sendo investigados, outros 11 em Ubatuba, e a gente tem 5 investigados, confirmados, ou melhor dizendo, na cidade de Lorena. Confirmados ainda outros 3 casos em Ilhabela, 2 em Tremembé, 4 em Campos do Jordão, 2 em Lavrinhas, sendo que uma morte, um caso em Santo Antônio do Pinhal e um também em Aparecida. E uma pesquisa feita pela Secretaria de Saúde de São José dos Campos mostra que pelo menos 22 mil moradores da cidade já contraíram o coronavírus. Esse número é uma estimativa em cima de uma amostragem realizada entre os dias 16 e 17 deste mês. O levantamento submeteu 450 pessoas aos testes rápidos aplicados casa a casa. Pelo menos 3% dos testes deram positivo para a Covid-19. No bairro Parque Industrial foi identificado o maior número de pessoas infectadas. No começo do mês, o projeto Radar Covid-19, desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual Paulista, identificou São José dos Campos como uma das cidades do interior com maior risco para a propagação do vírus. Para saber o que mudou de lá para cá, eu converso ao vivo com o professor doutor Raul Borges Guimarães, que é do Departamento de Geografia da Unesp, que participou dessa pesquisa, ao vivo nos atende por Skype. Professor, boa tarde, obrigado pela atenção com o Band Cidade. As cidades da região continuam correndo um risco grande para vocês, pesquisadores. A situação econômica está bastante ruim, todo mundo reclamando muito dos comércios fechados, tentando flexibilizações. Mas do lado da doença, o pior já passou ou ainda não? Boa tarde, professor. Boa tarde, telespectadores aí da Band, e eu agradeço o convite para a gente esclarecer, né, o andamento dessa pesquisa, uma pesquisa que a gente vem acompanhando diariamente, né? Ainda que você tenha aí o resultado, né, da semana passada, a cada dia a gente vai atualizando os mapas para verificar, né, as tendências. E, infelizmente, o que a gente verifica é um fortalecimento cada vez maior da difusão da Covid no Vale do Paraíba. O senhor teria dados e números dessa difusão maior? O que confirma a tese de que é uma difusão maior do coronavírus na região? Veja, eu coordeno um laboratório, né, de geografia e saúde há 30 anos e a gente vem estudando vários tipos de doenças que têm esse comportamento, né, de difusão espacial. No caso do Covid, a gente foi se preparando, né, para acompanhar essa disseminação pelo mundo até o momento que chegou no Brasil. E, portanto, a gente vem fazendo um mapeamento, né, localizando os casos confirmados e outras variáveis que ajudam a gente a compreender esse processo. Mas nós trabalhamos com técnicas de estatística espacial, né, portanto, nós vamos localizando no mapa os casos confirmados em cada município do estado de São Paulo e fazemos uma correlação, né, entre espaço e tempo. Né? Então, a cada dia, em cada município, com as informações, você faz uma relação com outros municípios, os municípios vizinhos, os distantes. A partir dessa análise é que nós identificamos algumas rotas de dispersão
do Covid pelo território paulista, né? E uma das principais rotas identificadas é da Dutra, pelo Vale do Paraíba. Infelizmente, a cada dia essa hipótese vai se confirmando, né? Porque São José dos Campos, há 3 semanas, ela estava atrás do número de casos de 2 outras cidades importantes, mas do interior de São Paulo, que seria Ribeirão Preto e Rio Preto, né? E, no momento agora, o São José dos Campos ultrapassou essas 2 cidades em número de casos, né? E vai se transformando na principal cidade em número de casos fora da área metropolitana de São Paulo. Agora, professor, a gente acabou de mostrar aqui, falar de uma pesquisa que foi feita, uma testagem por amostra de 450 pessoas, divididas por idade, por espaço da cidade, por bairros, que aponta que a cidade hoje teria cerca de 22, 23 mil infectados, cerca de 3%. Esse número, segundo a Prefeitura, pelos números que tiveram até agora de internações, de procura médica, está tudo sob controle, o que permitiria abrir um pouco a quarentena, está lutando inclusive na Justiça. O senhor acha que esse número vai crescer muito ainda? Eu tenho acompanhado, né, a situação de São José dos Campos, assim como das outras 12 cidades que nós apontamos como os polos principais, e eu entendo, eu como um geógrafo, né, eu sou um geógrafo, e eu entendo perfeitamente toda essa situação econômica, né, você tem a questão da saúde e a questão econômica, né? Mas nós teremos que ter um monitoramento bastante rigoroso, né, com base técnica, para a gente ir acompanhando a evolução, porque, infelizmente, o Brasil ele não chegou no teto ainda dessa curva, né? Muito pelo contrário. Uma informação que nós temos nesse mapeamento, que até essa semana, nós estamos terminando uma semana que praticamente 100% das cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes já possui casos de Covid. Então, nós vamos entrar agora numa nova fase e eu aproveito a oportunidade para chamar a atenção dos moradores de municípios do Vale do Paraíba, de pequenas cidades, né? Porque, na medida em que essa difusão já alcançou essas cidades maiores, nessa nova fase, ela vai começar a chegar nas cidades menores. Portanto, tem muita gente que mora em cidades pequenas e fala, na minha cidade não tem caso nenhum, eu não preciso me cuidar. Eu estava vendo aí a reportagem sobre o uso de máscaras, né? O cuidado que precisa ter. E, infelizmente, o que a gente analisa é que a disseminação agora vai, inclusive, se ampliar. O que reforça a necessidade do uso de máscaras. Professor Raul, nosso tempo está esgotado. Queria agradecer muito as explicações, as informações para toda a região metropolitana. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigado. Seguimos com o Band Cidade, porque o Ministério Público em Cruzeiro instaurou uma investigação para apurar uma eventual falha na certidão de óbito do senhor José João da Silva, de 85 anos. Esse senhor aí. Nós contamos aqui no Band Cidade, do último sábado, que o seu Zé João, como ele era conhecido, era morador de Lavrinhas e morreu na quinta-feira passada na Santa Casa de Cruzeiro. Ele estava internado com suspeita da Covid-19, mas a confirmação da morte da doença saiu apenas no dia seguinte da morte dele. Segundo testemunhas, familiares e amigos chegaram a velar o corpo do paciente. É uma situação que vai completamente contra as diretrizes do Ministério da Saúde em mortes com suspeita de coronavírus. Ainda de acordo com a promotoria, apesar da suspeita da doença desde a internação, a certidão de óbito do seu José João trazia como causa da morte o choque cardiogênico, pneumonia e acidente vascular cerebral. O Ministério Público pediu agora esclarecimentos às vigilâncias epidemiológicas de Cruzeiro e de Lavrinhas, além da Santa Casa de Cruzeiro e a funerária, que também solicitou à Polícia Civil a instauração de um inquérito para apurar crime de infração de medida sanitária. Agora vamos às respostas. A Vigilância Sanitária de Cruzeiro informou que autuou imediatamente a Santa Casa de Cruzeiro assim que tomou ciência do caso. Uma sindicância foi instaurada para verificar porque o hospital não seguiu os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A Vigilância Epidemiológica de Cruzeiro alega ter cumprido todo o protocolo de solicitações de exames. Nossa produção também procurou a Santa Casa de Cruzeiro, mas não teve retorno até o fechamento desta edição.
Já a Vigilância Epidemiológica de Lavrinhas diz que faz contato diário com os familiares e os presentes no velório para ver se alguma manifestação da doença acontece. Até agora, por sorte, nenhum caso foi confirmado. A funerária informou que todos os 3 funcionários que tiveram contato com o corpo do idoso estão em quarentena e fizeram testes da Covid-19. Nenhum deles apresentou sintomas até o momento. A gente vai para um rápido intervalo comercial com imagens ao vivo da rodovia dos Tamoios, trecho de Paraibuna. Olha, a rodovia não tem ninguém, né? Tá todo mundo em quarentena. Tá friozinho na madrugada, mínima de 15 graus e a previsão de 26 para a tarde de hoje com um tempo seco, o que é comum nessa época do ano. Mas não chove, a gente volta já com o Band Cidade, agora 5 para 1.